Vocês já devem ter ouvido falar da parábola dos talentos. É uma parábola bastante conhecida, está lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, onde Jesus narra a história de um senhor que foi viajar e deixou 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E aí, ele retornando, ele vai, depois de muito tempo, ele retorna e pede contas, né? Para que eles prestem conta para ele sobre os talentos que foi confiado. E aí, o que recebeu 5 talentos, ele fala para o Senhor que ele multiplicou, né? E mais 5. O outro servo que recebeu os 2 talentos, ele fala que multiplicou, né, ali recebendo mais 2. E o servo que recebeu 1, ele vai lá no Senhor, ele fala que, como ele era um Senhor muito severo, muito rígido, ele ficou com medo e pegou lá a moedinha dele, que naquela época o talento eram moedas, né? Eram dinheiro. E ele pegou e enterrou. E assim que ele chegou e ele teve que prestar contas, ele desenterrou e levou lá para ele. E aí, o que acontece? Essa parábola é bem significativa para o dia de hoje. Hoje é dia 1 de maio de 2026, é dia do trabalho, dia do trabalhador. E essa mensagem, ela é bastante simbólica, porque ela mostra os nossos talentos, né? Naquela época, como eu falei, era um dinheiro, mas como que a gente pode trazer para o dia de hoje? Essa parábola simboliza os nossos talentos, a multiplicação dos nossos talentos, o que a gente está fazendo, o que a gente fez e o que a gente vai fazer com os dons, os talentos que nós trouxemos para cá, né? Assim que a gente veio experienciar aqui no planeta Terra, todos nós viemos com algo a servir. Todos nós viemos para cá com alguma coisa a fazer, a servir ao planeta e a nós mesmos. E aí, esse Senhor, ele dá lá para os servos, cada um dependendo da capacidade deles. E é o que nós recebemos. Cada um de nós que estamos aqui, recebemos os nossos dons de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa condição, né, de multiplicar, né, de fazer com que esses dons se desenvolvam e a gente possa contribuir para a evolução nossa e a evolução do planeta. E o que estamos muitas vezes fazendo é não utilizando esses dons. Quantas vezes a gente sabe fazer alguma coisa? Quantas vezes a gente tem uma habilidade e a gente está deixando ela morrer, né? Está enterrando ela e ela não está frutificando. Então, muitas vezes, nós ficamos à procura de algo, à procura de alguma coisa para fazer que gere, né, ali para nós um sustento, uma renda, trazendo para, né, os tempos de hoje uma renda, algo que vai ali beneficiar a nossa vida, que vai nos trazer prosperidade, né, que não é só dinheiro, mas envolve dinheiro, porque nós estamos num planeta, né, encarnados num planeta onde a gente precisa de dinheiro para viver, né, para experienciar tudo que a gente veio fazer aqui. E nós precisamos, é uma energia que é materializada, uma energia de troca que nós precisamos ter aqui no planeta. Então não adianta a gente achar que não é importante, porque é importante. E nós trouxemos os nossos dons também para nos contribuir conosco nisso daí. Além de servir ao planeta, além de contribuir com a evolução do planeta, porque nós vamos colocando os nossos dons para se desenvolver
E nós vamos fazendo com que o planeta também se desenvolva, nós vamos trazendo novas ideias, nós vamos trazendo novos produtos, novas habilidades, e também vai contribuindo conosco também na questão também do dinheiro. Então, assim, como eu estava falando, quantas vezes nós estamos aí com medo de usar os nossos dons, com vergonha, né? Às vezes a gente sabe fazer as coisas porque nós trouxemos isso, né? Cada um de nós, como eu já falei, trouxe alguma habilidade ou várias habilidades para, né, para colocar em prática aqui no planeta. E nós não estamos fazendo por vários motivos. Às vezes é por falta de conexão, né? Por falta de perceber aquilo que a gente gosta de fazer, ou perceber que aquilo que a gente mais gosta de fazer, que a gente faz com tanta facilidade, é aquilo que vai nos trazer que vai nos trazer esse propósito, né? Que vai fazer com que a gente coloque esse propósito aqui no planeta, que vai trazer a nossa prosperidade, vai estruturar a nossa vida, né, financeiramente. E também porque, assim, muitas vezes a gente não tem vergonha, né? Tem vergonha, às vezes a gente gosta de algumas coisas, às vezes a gente tem algumas habilidades diferentes que não são tão comuns, e você não quer colocar em prática por vergonha ou porque você quer ali a sua família não aceita, e você quer ser aceito pela sua família, e muitas vezes você deixa o seu dom de lado, as suas habilidades que são ali incomuns, para poder ali você vai honrar sua família. Ela não gosta, né? Trava, bloqueia para que você não cria obstáculos para que você não coloque, né, ali na prática. E muitas vezes você também não faz isso porque você pensa que as pessoas não vão gostar, o que as pessoas vão pensar. Quer dizer, as pessoas fora da família, os amigos, né? As pessoas, no geral, se vão gostar ou não do que você está fazendo, por medo de errar também. Às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por medo de errar, e é o que nos bloqueia. A gente se sente inseguro porque provavelmente a gente ou não tem o conhecimento, né, que precisaria ter, ou o que acontece? Nós ficamos ali envergonhados, nós não conseguimos colocar em prática por isso, e também porque você também você tem um ponto de vista ali em relação àquele trabalho que você faz, que ele não é bom o suficiente, que ele não vai atender às expectativas da pessoa, e aí você tem medo de errar também, porque você quer fazer uma coisa muito perfeita, né? Mas aí o que vai acontecer? Para que a gente aperfeiçoe tudo isso, a gente tem que colocar em prática, né? A gente tem que praticar. Então, muitas vezes nós não temos coragem, e a parábola por si só, ela mostra do servo que foi lá e enterrou o talento, a preguiça também, né? A preguiça de ir atrás, a preguiça de inovar, de ter criatividade, de usar da criatividade, né? Para poder fazer. Então, vai lá, às vezes você tem uma habilidade muito interessante em algo, mas você tem preguiça de pôr em prática. Você fica numa zona de conforto, que você não coloca em prática aquilo que você gosta. E também julgamento sobre você também. Às vezes a gente tem julgamento sobre nós que nós achamos que não vamos dar conta também. Nós achamos que aquilo que a gente faz é insignificante, que todo mundo já sabe. Mas é como eu falei, todos nós viemos com os nossos dons, com as nossas habilidades. Cada um tem o seu, e é como se fosse uma assinatura energética. Talvez muitas pessoas vão fazer as mesmas coisas, mas somente você tem aquela energia, tem aquele toque que a pessoa precisa, tem
aquela pressão, por exemplo, as pessoas que trabalham com terapias corporais, como eu, a pessoa vai ter aquela pressão, aquela maneira de tocar que o outro não tem, né? E aquele outro não tem, mas ele tem uma outra habilidade muito boa que a gente não tem, mas nós precisamos colocar em prática. Então, eu trouxe essa reflexão, por quê? Para que a gente possa colocar os nossos talentos na prática, para funcionar. Nós não podemos deixar eles morrerem. Então, como eu falei lá da família, muitas vezes nós queremos honrar a nossa família. É inconsciente, gente. Às vezes a gente não fica com medo, às vezes a gente não, as pessoas impedem a gente e a gente não tem força para poder ir em frente. E é aí que você vai enterrando o seu talento e você não multiplica. E quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente faz, né, mais a gente vai recebendo. É uma lei energética. Quanto mais você vai fazendo, mais você recebe. Como que a gente vai receber se a gente não coloca aquilo ali em prática? Então, assim, tem algumas perguntas do Axis Consciousness, que são os processos verbais, onde a gente pergunta. Eu lembro que eu perguntava, o que eu quero fazer, né? O que eu amo fazer, universo, o que eu quero fazer, o que eu faço com tanta facilidade que eu ainda não considerei ser a minha missão de vida. Então, tem algumas questões que você pode se perguntar, porque muitas vezes a gente faz as perguntas e a gente nem sabe responder. Eu sou fisioterapeuta, né? E eu já passei por uma outra formação. Antes de fazer a fisioterapia, eu fiz processos mecânicos. Então, ali era uma fase onde eu achava que aquilo ali era o que eu gostava, né? A gente também tem isso também. Às vezes a gente está passando por uma fase ali de identificar o que a gente gosta, o que se conecta conosco. E depois eu fui fazer a fisioterapia, eu amo, assim, é uma profissão que eu amo de verdade. Mas eu sempre pensei em algo muito além da fisioterapia. A fisioterapia, ela se aproxima muito dessa conexão com o espiritual, com a integralidade, né, do corpo, alma. E eu alçava assim, fazer mais uma coisa que tivesse ligada nas duas coisas, que fosse mais profundo. Eu tô aqui só resumindo, tá, gente? E aí, hoje eu sou terapeuta energética, eu trabalho com as barras de Axis, trabalho com o facelift energético, eu trabalho com a fisioenergética, com a radiestesia, que é a radiestesia, que é juntamente com a parte física também, onde a gente identifica ali através da radiestesia as questões no corpo físico, que eu faço uma interligação ali com a fisioterapia também. Então, assim, eu me encontrei, né? Eu passei por esse processo também de identificar aquilo ali que eu gostaria de fazer e que eu precisava pôr em prática, porque fica um vazio quando a gente fica caminhando por essa vida e a gente não identifica aquilo que a gente gosta e ainda mais passa daquela fase onde a gente tem muito conhecimento, onde a gente busca muito conhecimento e a gente não coloca em prática. Então, eu espero que você se encontre, né, nisso, porque todos nós temos o nosso trabalho, todos nós estamos aqui para servir e colocar o nosso trabalho. Às vezes o seu trabalho é um trabalho que você não acha significante, às vezes é aquilo que você faz com tanta facilidade, que você não considera ser aquilo que vai te trazer um profissional, uma parte financeira legal. Então, assim, não tenha vergonha, tá bom? Não tenha vergonha de colocar aí o seu trabalho. E muitas vezes a gente fica naquela vergonha de divulgar o nosso trabalho, e isso faz parte ainda daquela insegurança que nós temos, de se é isso mesmo, se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo certo. Mas a gente tem que passar por cima disso e entender que todo o trabalho, ele é bem-vindo aqui no planeta. Todo o trabalho
eu tô falando de trabalho, né, gente? De missão de vida, de propósito. Ele nós já sabemos o que a gente veio fazer. É interessante porque desde antes da gente vir, nós já sabemos o que nós viemos fazer. Nós já temos essa identidade energética de saber o que nós viemos fazer. E nós precisamos colocar em prática e trazer como que eu posso falar? Essa certeza de que nós estamos fazendo aquilo que realmente a gente veio fazer. Então, é como eu falei, eu espero que você se encontre nisso, faça as perguntas. Tem algumas perguntas que é o que eu amo fazer, o que eu gostaria de fazer. Se eu estivesse fazendo isso, como seria a minha vida? O que só eu sei fazer e ninguém mais. Entendeu? Quais são as possibilidades que tem para eu me conectar com aquilo que eu realmente vim fazer aqui no planeta? Qual a minha missão de vida aqui? Qual o meu propósito? Entendeu? E é um processo, é um caminho. A gente vai se lançando aí, né, no mercado. E é um caminho, um processo que vai acontecendo e uma hora as coisas se encaixam direitinho, tá bom? Então eu vim trazer para você essa reflexão hoje, tá bom? Gratidão e estamos juntas, juntos.